Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde ativa um comitê de emergência para lidar com o surto de varíola dos macacos e confirma a morte de um brasileiro. Um paciente que tinha câncer. Mais de 3.700 adolescentes e crianças estão vivendo nas ruas de São Paulo. O dobro do que havia 15 anos atrás. A taxa de desemprego no Brasil é a menor de um trimestre, abril, maio, junho, desde 2015. Mas a renda média é a menor nesse mesmo período. E o país nunca teve tantos trabalhadores sem carteira assinada. O PSB oficializa o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência e confirma Geraldo Alckmin como vice na chapa. E uma geração de craques se prepara para o adeus. A Copa do Catar vai ser a última da carreira de gigantes do futebol. O Jornal Nacional está começando. O Ministério da Saúde confirmou a morte de um brasileiro de Minas Gerais por varíola dos macacos. Ele tinha problemas graves de imunidade. A primeira vítima tem 41 anos. O homem estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, tinha câncer e fazia quimioterapia. Além do tratamento, segundo o Ministério da Saúde, o paciente sofria de um caso grave de imunossupressão. A morte foi confirmada ontem e notificada ao Ministério da Saúde. O que a gente está investigando são as especificidades do caso. Trata-se de um paciente com outras comorbidades, com algumas imunodeficiências. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje mais de 1.200 casos confirmados de varíola dos macacos. São Paulo é o estado com o maior número, com 970 confirmados pelo Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro tem 139 e Minas Gerais, 49. Em todo o mundo, são 19 mil casos em 76 países. A Espanha, que horas depois do Brasil confirmou a primeira morte pela doença no país, Estados Unidos e Reino Unido concentram mais de 70% dos casos. Segundo o Ministério da Saúde, o perfil dos pacientes contaminados no Brasil é o mesmo mundo afora. A maior distribuição, acima de 98% dos casos, 98% dos casos se encontram com homens que fazem sexo com homens, a maioria do sexo masculino, com idade média de 33 anos. A gente verifica que esse perfil epidemiológico que nós descrevemos aqui no Brasil é comum a todos os países nesse surto. Percebe? Isso não quer dizer que ele seja o único grupo de risco. Tá claro? Porque, na verdade, o contato se dá por contato de pele. A gente não pode estigmatizar, Por isso que todo o nosso cuidado com relação a qualquer forma de estigmatização, qualquer forma de discriminação. A doença atinge também outras faixas etárias. Ontem, a cidade de São Paulo confirmou os primeiros 3 casos de varíola dos macacos em crianças. De acordo com a prefeitura, elas são monitoradas e estão sem gravidade. A varíola dos macacos é causada por um vírus. Dura em média de 2 a 4 semanas e, na imensa maioria dos casos, não é grave. O principal sintoma é uma febre forte e repentina, seguida por uma dor de cabeça e o surgimento de feridas do tipo bolhas pelo corpo. O Ministério da Saúde deve importar cerca de 50 mil doses de uma vacina contra a varíola dos macacos por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. A expectativa é que as primeiras doses cheguem ao Brasil em setembro. Como não há uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para vacinação em larga escala, esses imunizantes devem ser aplicados apenas em profissionais de saúde que manuseiam o vírus e em pessoas que tiveram contato com pacientes infectados. O Ministério criou também um centro de operação em emergências para analisar a situação do vírus no país e traçar uma estratégia de vacinação. Sexta-feira, 29 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Ciro Gomes, do PDT, sinaliza que pode deixar a política caso não vença a eleição presidencial este ano. E Avante, partido de André Janones, admite possível acordo com o PT no primeiro turno. Pesquisa Datafolha mostra aumento de apoio das mulheres ao presidente da República e diminuição da diferença entre Lula e Jair Bolsonaro entre os eleitores mais pobres. O Ministério da Saúde confirma a primeira morte por varíola dos macacos. E o governo anuncia a encomenda de 50 mil doses de vacina contra a doença.
Com a predominância da subvariante da Ômicron, médicos observam reinfecções mais frequentes em intervalos mais curtos. Desemprego no segundo trimestre atinge menor patamar em 7 anos. Apesar do sinal de melhora, metade da população brasileira diz estar insegura sobre o futuro da economia. Documentos da Polícia Federal enviados ao Congresso alertaram para o aumento da violência com a flexibilização do uso e da compra de armas no Brasil. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos a jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e o biólogo e pesquisador Átila Yamarino. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Pesquisa Datafolha mostra a recuperação do presidente Jair Bolsonaro entre o eleitorado feminino. E Ciro Gomes diz que pode desistir da vida pública caso perca a eleição deste ano. A Convenção Nacional do PSB, nesta sexta-feira, confirmou a chapa Lula-Alckmin para a disputa presidencial. Além do PT e do PSB, a aliança envolve outras 5 siglas. No evento, o petista celebrou a oficialização da chapa. Desde que foi proclamada a República desse país, se você pegar a história de todas as eleições, em nenhum momento da história, esse país teve uma candidatura com a grandeza da candidatura de Lula e Alckmin. O avanço da campanha de Lula em busca do apoio dos candidatos do centro continua. Hoje, no Twitter, ele e André Janones, pré-candidato do Avante, afirmaram publicamente que vão marcar uma conversa em breve. Janones ainda escreveu: humildade e democracia andam lado a lado. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, disse em encontro da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência que vai sair da política caso perca a eleição deste ano. Claro que desta vez chega, porque se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco, porque também eu virei o grilo falante, o chato, o destemperado, porque falo números. As pesquisas de opinião mostram que a disputa presidencial está consolidada entre Lula e Bolsonaro. E o último levantamento do Datafolha aponta que, se a eleição fosse hoje, o petista ganharia já no primeiro turno. Federação do Comércio do Estado de São Paulo também adere à Carta em Defesa da Democracia. Em resposta ao movimento, Bolsonaro publica o próprio manifesto com apenas uma frase. Taxa de desemprego cai no segundo trimestre e é a menor desde 2015. Inflação sobe e bate recorde nos Estados Unidos e na Europa. Varíola do macaco. Espanha e Brasil registram as primeiras mortes fora da África. E São Paulo confirma 3 casos da doença em crianças. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente já começa falando direto sobre eleições. Porque o PSB oficializou hoje Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula. A convenção foi em Brasília e é para lá que a gente vai ao vivo conversar com ela, com a Juliana Lopes. Oi, Juliana, boa noite, bem-vinda. Bom, convenção com a presença forte e cheia de recados do ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, Mona. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A gente lembra que Lula não participou da convenção do PT, das candidaturas, sobre as candidaturas, mas fez questão de participar e comparecer a essa do PSB. A candidatura de Geraldo Alckmin foi confirmada logo no início do evento, com uma votação simbólica. Ele fez discurso e também o ex-presidente Lula. Alckmin afirmou que essa união entre o PSB e o PT vai servir para livrar o Brasil, nas palavras dele, do fanatismo político.
E o ex-presidente Lula também aproveitou o momento para discursar, reforçou mais uma vez pontos do programa de governo, né, do PT e do PSB, falou que terá prioridade o combate à fome e também elogiou e parabenizou empresários e também os intelectuais que têm assinado esse manifesto pela democracia, que já conta com mais de 400 mil assinaturas. Bom, gente, a semana está terminando com várias sinalizações / movimentações políticas importantes. O candidato do Avante à presidência aceitou o convite de Lula para conversar. André Janones escreveu aí no Twitter: Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado. Convite aceito. Vamos conversar, Lula. Aí o petista então respondeu: combinado, política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar. Taxa de desemprego no Brasil é a menor em 7 anos. Parece filme de terror. O drama da mulher e 2 filhos que passaram 17 anos trancados numa casa no Rio de Janeiro. O monstro era o marido. Como vai ser o debate presidencial realizado em Pool pela Band, TV Cultura, Portal UOL e Jornal Folha de São Paulo. Ele foi afastado das funções por 2 anos, mas vai continuar a receber salário de R$50 mil por mês. Ele é desembargador. Auxílio-doença poderá ser liberado sem perícia se a fila de espera no INSS passar de 30 dias. Brasil tem primeira morte pela varíola dos macacos, um homem que já sofria de outras doenças. Perigo na internet, tutoriais ensinam plástica caseira no nariz e tem gente indo parar no hospital. Na série sobre o lixo, os aterros modernos, onde 100% do material orgânico é reaproveitado. Neymar consegue liminar para não ser preso em processo por sonegação. Na Espanha, a promotoria pede 8 anos de prisão para Shakira por fraude fiscal. A virada no tempo no sul e no sudeste, frio, ventania e ressaca no mar. Calor na Itália leva padre a celebrar missa sem camisa e usando boia como altar. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Uma frente fria chegou às regiões sul e sudeste do Brasil e deixou o inverno finalmente com cara de inverno. Vamos falar ao vivo com os nossos repórteres, Mayra de Jaime. Opa, já estamos no ar. É isso aí, sexta-feira, sextou por aqui, hein? Tá pegando o cabo porque meu celular tá descarregando para eu ficar bem antenado nessa sexta-feira. Tá no ar o All News dessa sexta. Hoje é dia 29 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você sempre está aqui convidado a participar, marcar a gente nas redes sociais com a hashtag UOL News. Para interagir, você já sabe, para nos acompanhar também, é só acessar a página do UOL ou então nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos sendo retransmitidos no Facebook, no TikTok, na Twitch e também no YouTube. Lá no YouTube você pode votar na nossa enquete também. A pergunta vai aparecer aqui na tela, é se você acha que as medidas como a PEC dos auxílios podem reduzir a reprovação do governo Bolsonaro. Também meio a meio, a maioria acha que não, mas tá parelha a votação. Vote já, eu trago outras parciais e o resultado antes de encerrar o programa. Bom, vamos lá então, sextou. O presidente Jair Bolsonaro segue sem a confiança da maioria da população, segundo o Datafolha. 52% dos entrevistados disseram nunca confiar nas declarações de Bolsonaro. 29% disseram que confiam às vezes. 18% disseram que confiam sempre. E 1% não soube responder a essa pesquisa. A nova medição do Datafolha foi realizada 10 dias depois dessa reunião aí do presidente com embaixadores em Brasília, em que ele reciclou mentiras sobre o sistema eleitoral. Sobre os preparativos para as eleições, agora de outubro, a gente conversa com Cristine Petter, que é secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Comigo aqui para essa entrevista, os colunistas do UOL, Carolina Brígido e Leonardo Sakamoto. Uma ótima noite aos três, sejam muito bem-vindos. Bom, doutora Cristine. Você vai ver daqui a pouco a primeira morte relacionada à varíola dos macacos no Brasil. E o Ministério da Saúde deve receber primeiras doses da vacina em setembro.
As atualizações sobre o estado de saúde da família mantida em cárcere privado por 17 anos no Rio de Janeiro. Tecnologia 5G é liberada em Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte. E depois de quase 50 dias, voltou a chover em São Paulo. Ainda bem. É no SBT Brasil. Eu espero você. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil registrou hoje a primeira morte pela varíola do macaco. Horas depois, a Espanha também confirmou uma vítima fatal da doença. Na capital paulista, que tem o maior número de casos, já são 10 crianças e adolescentes infectados. Os médicos pedem cuidado e prevenção. E os outros destaques do dia. Desemprego no segundo trimestre foi o menor desde 2015. Homem é suspeito de manter a família em cárcere privado por 17 anos. E na série especial, os danos dos cigarros ilegais para a saúde dos brasileiros e a economia do país. A polícia de São Paulo apreendeu 1,5 toneladas de cocaína em uma operação na capital e em cidades do interior. Era dentro desses cilindros de compressores de ar que os traficantes escondiam a droga. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Um padre deu um aviso a ladrões. Ele se cansou dos prejuízos provocados por criminosos à igreja no Recife. O desemprego tem mais uma queda. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A crise econômica na Argentina e a onda de renúncias. O presidente Alberto Fernandes fez a primeira reunião com o novo superministro. Sexta-feira é dia do quadro Lá é Assim. Você vai conhecer a academia de musculação ao ar livre mais famosa do mundo. Ela fica em Los Angeles e foi frequentada pelo ator Arnold Schwarzenegger. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 5 minutos em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui ao vivo mais uma edição de Os Pingos nos Is, terminando a semana juntos, hoje sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, um time completo com José Maria Trindade lá em Brasília, Guilherme Fiuza no Rio de Janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Ana Paula Henkel e aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, Augusto Nunes. Vamos aos destaques. Advogados lançam manifesto em defesa das liberdades. Em ato com Lula, PSB oficializa apoio ao petista e Alckmin como candidato a vice-presidente. E os 11 ministros do STF lançam livro em conjunto. Isso e muito mais agora, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O movimento Advogados de Direita lançou um manifesto em defesa das liberdades. Em menos de 24 horas, o documento obteve mais de 200 mil assinaturas. Segundo a carta, há em nosso país a gravíssima tentativa da consolidação da ditadura do pensamento único, que vem impondo a censura e a desmonetização dos meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais. Adiante, o texto menciona as investigações criminais do Supremo Tribunal Federal, que, segundo eles, se tratam de inquéritos ilegais e inconstitucionais, com o simples objetivo de criminalizar a opinião contrária pelo órgão que deveria zelar pelos direitos fundamentais da população. O manifesto sustenta ainda que os brasileiros são um povo pacífico e que ama a sua nação, defendendo o direito de qualquer pessoa se expressar livremente, sem qualquer tipo de limites. Esta semana, banqueiros, juristas, tucanos e petistas lançaram uma carta defendendo as urnas eletrônicas e advertindo para o risco às instituições. Ela foi publicada poucos dias depois de Bolsonaro fazer questionamentos sobre a segurança das urnas e pedir mais transparência nas eleições deste ano. Nosso primeiro destaque desta sexta-feira, a gente traz para você a... No Jornal da Globo, detalhes sobre a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. A vítima tinha sérias deficiências de imunidade. Um novo recuo do desemprego, mas com o avanço da precarização do trabalho. Tem também a volta da jornada presencial. O número de escritórios disponíveis em São Paulo caiu no segundo trimestre. PSB oficializa o apoio à candidatura do ex-presidente Lula ao Planalto com Geraldo Alckmin como vice. E o prêmio bilionário que a loteria americana sorteia esta noite. Eu te espero no JG.